Perdão, Berzilians, eu sou o Levi. Nós vamos falar do Chicago Bears aqui, fazendo um review da temporada 2024. Sim, vamos ver aí, vamos passar por tudo que aconteceu nesse ano e, é claro, você não pode perder esse review aí para a gente ficar por dentro do que aconteceu e entender um pouquinho melhor do que pode ser feito para o próximo ano. É isso aí, Brazilians. Foi um ano que nos rendeu muitas e muitas situações. E eu queria aproveitar antes de começar a falar desse ano e pedir para você deixar seu like, para você curtir, para você comentar, você compartilhar essa página, se inscrever neste canal e olhar aí para as redes sociais que nós temos, seja no X, seja no Instagram. Vai, segue a gente que a gente vai trazer sempre notícias dos Bears, de preferência em português, para todos vocês. E a gente vai começar como? Lá no início, na off-season passada. Na off-season passada, os Bears tiveram algumas movimentações. Os Bears abriram mão do seu quarterback Justin Fields, também decidiram encerrar o trabalho de Luke Getsy e partiram para mudar os ares da equipe de Chicago. Né? Trouxeram Keenan Allen, DeAndre Swift, Ryan Bates, Matt Pryor, Coleman Shelton e no draft foram buscar o Caleb Williams, Roman Duzzi, Kyran Megad e o punter Torrey Taylor. As necessidades de Chicago na temporada passada, a gente tinha aí a necessidade de uma linha de defesa mais forte, conseguindo trazer mais pressão nos adversários, como também a linha de ataque melhor para poder garantir a sequência de Caleb Williams neste campeonato de 2024. Algo que não aconteceu, na verdade. A gente teve um quarterback sofrendo, né? Os Bears acabaram indo atrás aí desses linhas, como eu comentei ali no começo, já alguns experientes, algo que não surtiu muito efeito. E na linha de defesa, eles trouxeram Darrell Taylor, que acabou aparecendo algumas vezes, Jacob Martin também apareceu, mas nada de muito destaque. Também teve a adição do Kevin Byard, esse que jogou muito bem a temporada toda. E enfim, passando por tudo isso, os Bears estrelaram o Hard Knocks. Hard Knocks que ficou marcado aí principalmente por aquela fala do Nick Saban, que a expectativa era o que matava esse time, o que matava qualquer situação. Porque a expectativa é muito alta e às vezes a gente não vai corresponder isso. E foi exatamente o que aconteceu. O nosso querido Nick Saban estava corretíssimo nisso. Vamos então à pré-temporada. A equipe parecia focada para desenvolver Caleb Williams. Matt Eberflus e Shane Waldron pareciam estar bem próximos, pelo menos no reality show parecia isso, para conduzir essa equipe a uma temporada vitoriosa. A primeira vitória de Caleb seria ir bem na temporada, né? A segunda, deixá-lo saudável, né? Eu entendo que essa seria a segunda vitória dos Bears. E a terceira seria chegar aos playoffs. Seriam 3 vitórias grandiosas para os Bears nessa temporada. Mas já na pré-temporada a equipe parecia demorar para engrenar. Apesar de algumas boas jogadas diante do Buffalo Bills, os Bears pareceram ter dificuldades de finalizar as jogadas do primeiro jogo. Então a gente já tinha aí campanhas sem touchdowns, uma dificuldade de finalizar isso. Né? No jogo contra os Bengals isso ficou evidente. Os Bears não conseguiram pontuar, não conseguiam avançar contra a defesa dos Bengals. E olha, aquele jogo eu cheguei a conversar com o Nicholas Moriano, mandar um direct lá no Twitter, e ele falou que a linha de defesa dos Bengals era reserva. Então os Bears estavam sofrendo com a equipe dos Bengals e por isso que o Caleb Williams ficou mais tempo no jogo, conseguiu ainda pontuar o seu touchdown correndo. Mas ficou claro, os Bears não estavam prontos para a temporada 2024. E para a gente ter a cereja do bolo é quando a gente entra na temporada. A cereja do bolo é a cereja do bolo da incompetência. Claro, no primeiro jogo contra o Tennessee Titans em casa, os Bears
passaram uma vergonha gigantesca. O ataque não produziu nada e a defesa carregou o time para a vitória. Enfim, dava uma esperança, porque a defesa jogando bem, pontuando, trazendo o time para o jogo. De repente, ajustando esse ataque, a gente poderia ter um destino diferente. Mas não foi bem assim, né? O segundo jogo contra os Texans, Caleb acabou sofrendo muitos sacks, foi tocado 11 vezes, né? Além dos 7 sacks que sofreu, e sofreu as dores de um calouro e de uma OL ineficiente. Nate Davis, que foi um problema durante toda a pré-temporada, pouco treinando, prejudicava a equipe ainda com algumas lesões. Não só ele, como alguns outros atletas da linha ofensiva que o Ryan Poles investiu. Na semana 3, enfrentamos o Indianapolis Colts. A expectativa era de conseguir uma vitória, porém a equipe sofreu novamente. Caleb Williams errava jogadas, errava conexões com seus wide receivers, e faltava essa sintonia. E enfim, o resultado foi a derrota. Na semana 4, os Bears se recuperam e vencem a partida diante do lesionado Rams, né? Não é um Rams que chegou agora aos playoffs com os dois wide receivers aí, o Cooper Kupp, Puka Nacua, não, a equipe estava com algumas lesões e os Bears conseguiram produzir e vencer a partida. Já na semana 5, os Bears enfrentaram o Carolina Panthers. O Carolina Panthers que está uma bagunça, ou foi uma bagunça nesse ano. Acabaram até recuperando ali no começo do ano uma consistência com Andy Dalton, mas não foi o suficiente. Os Bears conseguiram colocar 36 pontos no placar e venceram a partida. Aí os Bears vão para aquela que seria a melhor partida do ano, a semana 6 contra o Jaguars em Londres. Os Bears mostraram seu bom jogo ali, 35 pontos. Caleb, apesar de ter lançado uma interceptação no começo do jogo, foi bem. Encontrou o Cole Kmet, encontrou o Keenan Allen e a equipe conseguiu aí 4 touchdowns passados e as expectativas subiram muito. E os Bears vão para o bye week com 4 vitórias e 2 derrotas. A expectativa é: os ajustes necessários vão ser aplicados e a equipe vai crescer e vai conquistar vitórias na sequência. Com tempo para treinar, de repente é isso que a gente vai ver em campo. Não. Semana 8 vem. E os Bears, após a semana de descanso, né, como todo mundo esperava, um duelo do Jayden Daniels com o Caleb Williams, o pique número 1, o pique número 2, e os dois jogadores aí, esperava-se um confronto entre eles, mas a defesa dos Bears segurou bem Jayden Daniels, enquanto o Caleb Williams foi anulado aí pelo ataque, ou pela defesa, né, do Washington Commanders. Mas quando o time ali estava patinando, né, no caso dos Bears, houve um flash de Caleb Williams. Ele conseguiu conduzir os Bears para virar a partida 15-12, porém no final a defesa, precisando segurar o jogo, cedeu o que não podia. Cedeu 10, 12 jardas que poderiam encerrar as chances do Washington Commanders de conseguir aquela vitória, mas que deram a posição de tentar uma Hail Mary. E a Hail Mary mostrou a desconcentração de parte dos jogadores da defesa e também a falta de feeling do treinador Eberflus. Os Bears perderam e, pelo que parece, essa derrota contra o Washington Commanders decretou o fim da temporada para o Chicago Bears. Na semana 9, os Bears poderiam se reabilitar diante do Cardinals, mas tudo desaba. Os Bears, que tinham uma defesa que segurava a maioria das equipes a no máximo 20 pontos, dessa vez cedeu mais do que as jardas que eles costumavam ceder nos jogos. Cederam 29 pontos e a derrota começou a expor diversos problemas entre treinadores, jogadores e a sintonia necessária para que aquilo que era preciso, né, dentro de campo acontecesse. Na semana 10, os Patriots, em completa reconstrução, conseguiram deixar evidente a fragilidade dos Bears. Eles conseguiram 9 sacks, a equipe dos Bears fez apenas 3 pontos e nessa equipe o Shane Waldron já não tinha mais espaço e foi demitido, entregando seu posto a Thomas Brown. Thomas Brown assume a responsabilidade como coordenador ofensivo uma semana antes de enfrentar o nosso grande rival
o Green Bay Packers em casa. E com essas mudanças, até que teve alguns efeitos. Os Bears terminaram o primeiro tempo vencendo 10-7, mas apesar de conseguir competir com o Green Bay Packers, no final do jogo, um bloqueio de field goal tirou dos Bears a quebra da sequência de vitórias que o Green Bay Packers tinha sobre os Bears. Esse jogo foi uma das chaves para mostrar algumas falhas, né? Uma delas da arbitragem, pois nós tínhamos o long snapper sofrendo pressão durante o bloqueio desse field goal. Porém, página virada, vamos para a semana 12. Na semana 12, os Bears foram enfrentar os Vikings, e pela primeira vez os Bears marcaram um touchdown na primeira campanha, ou no caso, no primeiro período, na verdade. A equipe ainda apresentava dificuldades, mas Caleb mostrava sucesso contra a defesa adversária. Caleb foi bem contra os Vikings. O jogo ficou um pouco complicado no segundo tempo, mas os Bears foram buscar o resultado com 17 pontos no último período. Caleb conseguiu conduzir os Bears a buscar um empate com um passe lindo para DJ Moore, mas infelizmente os Bears falharam na execução e na prorrogação e não conseguiram sair com a vitória. Já na semana 13, foi a vez dos Lions, e fora de casa. O jogo começou com os Bears bem atrás no primeiro tempo, e os Lions mostrando a força de sua equipe. A equipe estava muito bem. Mas apesar disso, os Bears conseguiram buscar o resultado. Estavam próximos de uma virada, e o que foi que aconteceu? A administração de tempo falhou, e os Bears perderam a chance de empatar a partida, de pelo menos empatar, poder até virar o jogo. E isso decretou a demissão de Eberflus. Era uma bagunça generalizada. 23-20 no final do jogo, você com mais de quase um minuto para parar a jogada, conseguir avançar, Caleb sofre o sack e aí não se para o relógio, chama a jogada de maneira confusa, Caleb ainda quer mudar a jogada, enfim, o relógio se esgota, o passe é incompleto e o jogo termina com uma derrota. Eberflus é mandado embora e aí os Bears passam para um novo nível da experiência. Na semana 14 vão enfrentar o 49ers. 49ers oscilante durante toda a temporada, mas passaram como um rolo compressor em cima do Chicago Bears. 38 pontos, e os Bears não viram pontos até o terceiro período. O time parecia entregue após a mudança de head coach, agora com Thomas Brown assumindo essa responsabilidade. Chegando na semana 15, os Vikings passeiam, anotando mais de 30 pontos. Os Bears parecem irreconhecíveis. Na semana 16, novamente contra os Lions, e os Lions anotam 30 pontos. Então são 3 jogos seguidos que a defesa cedia 30 pontos e o ataque não produzia praticamente nada. Na semana 17, os Bears enfrentaram a equipe do Seattle Seahawks em um jogo que foi vergonhoso. Seattle Seahawks anotou 6 pontos, os Bears anotaram apenas 3 e não conseguiram conduzir no último drive a vitória dos Bears, pois Caleb Williams foi pressionado inúmeras vezes e, tentando forçar um passe, ele é interceptado e o jogo se encerra, colocando 10 derrotas seguidas na conta e os Bears sem a chance de pelo menos encerrar o ano em casa com uma vitória. Vamos enfrentar o nosso rival com 10 derrotas seguidas na casa deles, com eles precisando de uma vitória para melhorar a classificação para os playoffs. Tarefa difícil, não é? Difícil. Sim, os Bears foram para o Lambeau Field. E a expectativa que eu tinha, olhando no ano anterior, Justin Fields, que tinha uma expectativa alta, foi homenageado no jogo contra o Atlanta e todo mundo, e eu tinha a expectativa que os Bears fossem ao Lambeau Field com alguma atitude para vencer aquela partida e não aconteceu. Dessa vez foi diferente. Dessa vez os Bears foram até o Lambeau Field e conseguiram se impor fisicamente. A equipe dos Bears desceu pancadas com Jalen Johnson, Tyreek Stevenson, Kevin Byard, enfim, essa defesa estava presente, estava intensa, estava forte e colocou a equipe dos Packers contra a parede. Não foi com um ataque pontuando, mas foi com um retorno de punch para touchdown que os Bears assumiram a ponta
e depois, com a forçada de fumbles que o Bears fez, conseguiu anotar mais um touchdown, 14-3. A equipe dos Packers conseguiu ainda voltar a pontuar, conseguiu atingir 13 pontos, os Bears abriram novamente para 21, os Packers voltaram para o jogo após a interceptação de Keenan Allen e também algumas falhas do ataque, e aí, quando tudo parecia encaminhado para os Bears vencer o jogo, um passe lateral que não deveria ocorrer, a leitura era um run pass option e aquela leitura do Caleb foi errada, ele passou no lado que não deveria ser a jogada, isso numa leitura pré-snap, alguns comentaram sobre isso. E claro, não é a culpa do Caleb o fumble do DJ Moore. DJ Moore deveria ter segurado a pelota, né? Enfim, os Packers viram o jogo com field goal e os Bears se veem numa posição de dificuldade. Mas nenhum roteiro do mundo poderia descrever uma situação como essa. Os Bears voltam, Caleb Williams sofre uma falta, um horse collar, né? Avança 15 jardas, encontra Rome Odunze, um belo passe, também consegue novo avanço e depois encontra DJ Moore e faz o spike com 2 segundos no relógio. E Cairo Santos, que queria tanto a chance de se redimir daquele field goal bloqueado, foi lá e fez o field goal da vitória. Os Bears se impuseram fisicamente, forçaram Matt LaFleur tirar Josh Jacobs, tirar também o Jordan Love e o Christian Watson acabou se lesionando sozinho, mas enfim, eles vieram com os titulares e foram forçados a tirar os seus atletas principais para não perder para os playoffs. Os Bears se impuseram fisicamente e buscaram a vitória, não temos nada a ver com quem estava do outro lado, enfim, quebra-se o tabu e os Bears começam o ano de 2025 com uma vitória pelo menos. Enfim, essa foi a review da temporada, então tivemos aí os Bears com pouquíssimas vitórias, 5 vitórias e 12 derrotas. Os Bears têm a necessidade de restaurar a sua linha de ataque, reforçar a linha de defesa, manter alguns pontos fortes ali na secundária, mas precisa principalmente de um coach que venha aliar todas essas questões no ataque e fazer esse ataque funcionar, com Caleb Williams sendo desenvolvido a longo prazo, é claro, para ele ter uma longevidade nesse ataque dos Bears. É algo que falta e a gente vê com o posicionamento de Ryan Poles, Kevin Warren e George McCaskey uma certa preocupação, pois há um certo número de candidatos entrevistados e muitas equipes até fazem esse número de candidatos, né? Mas quando você tem um foco e você sabe o que você quer para sua franquia, você limita, você não vai procurar tantos treinadores de diferentes filosofias ou culturas de trabalho para tentar entrevistar. Então isso passa um ar de não sabemos o que estamos fazendo. Enfim, essa temporada de 2024 se encerra, os Bears ficam muito abaixo das expectativas, havia muitas cotações dos Bears irem para os playoffs e no final não foi o que aconteceu. Infelizmente ficamos fora dos playoffs, mas finalizamos a temporada quebrando um tabu fora de casa e com a esperança de no ano seguinte, na temporada seguinte, na verdade, né? 2025 já é agora, ter uma equipe mais competitiva, mais organizada e que chegue aos playoffs. Vamos ver agora, nas próximas semanas, quem será definido como head coach do Chicago Bears. E eu agradeço você que participou durante todo esse ano. Esse vídeo até ficou um pouco mais longo, mas agradeço a vocês. Quero agradecer ao Rafa Bellatini, quero agradecer o Duda do Chicago Bears Brasil, a galera do Bears Brasil no Twitter, a galera do Chicago Bears Brasil no Instagram, a galera do InfoFootball, enfim, todos vocês me ajudaram aqui com algumas coisas e puderam permitir que tudo isso acontecesse. Espero nesse ano de 2025 trazer muito mais e fazer com que os Bears cresçam nesse país, já que a gente ainda está engatinhando, né? Somos poucos no Twitter, poucos no Instagram e no YouTube, mas vamos crescer pouco a pouco para espalhar o Chicago Bears neste Brasilzão. Beleza? Tamo junto, segue a gente aí nesses canais e vamos juntos todo ano com o Chicago Bears. Tá Bears.